Bom, meus alunos, agora nós vamos começar com a correção de português. Aqui nós temos o cardápio, iniciando aí na página 63. E como vocês podem observar, esse cardápio, ele é um cardápio semanal. Nós temos aqui as refeições que precisam ser feitas, igual tá aí, ó, café da manhã, almoço, sobremesa, lanche, jantar e sobremesa de novo, ok? E ele tem também os dias da semana. Lembrando que esse cardápio, ele é entre o período do dia 28/3 de 2017 a 1º/4 de 2017. Tá joia? E aí nós temos aqui os alimentos que devem ser consumidos na segunda-feira, os alimentos que devem ser consumidos na terça, os da quarta, quinta e os da sexta, ok? Então agora, ó, prosseguindo, nós vamos para a interpretação. Como nós vimos na página 63, o cardápio tem um título, né? E aí tá perguntando aqui, ó, qual é o título desse cardápio? É o quê? Cardápio semanal. Lembra, gente, de iniciar a sua resposta com letra maiúscula e colocar o ponto final, indicando que você finalizou a sua resposta, ok? A número 3 perguntou o que significa a palavra semanal que apareceu no título. Nós vamos ver que significa que o cardápio foi elaborado por uma semana. Lembra que no vídeo explicativo eu disse semanal, semanal. É uma palavra originada de outra. Qual outra? Palavra semana. Semana, semanal. Tá vendo? Então, nós vamos ver que é um cardápio que foi elaborado por uma semana. Esse cardápio, ele foi elaborado por um período de tempo aí específico. Que período foi esse? Nós vamos ver, como eu disse para vocês, que o cardápio foi elaborado para a semana do dia 28/3 de 2017 até o dia 1º/4 de 2017, ok? Todas essas informações nós encontramos lá no cardápio que vocês leram. Aqui nós temos, inclusive, uma informação falando assim, ó, dia 1 ou dia 1º. Em língua portuguesa, o dia que inicia o mês é nomeado como primeiro. Para os demais dias, usa-se um numeral cardinal, falando dia 2, dia 3, dia 14 e assim por diante. Só deu uma explicaçãozinha aí a respeito desse termo aqui, ó. Ao invés de colocar 1/4, colocou 1º/4, porque a gente costuma falar aí, né, que o dia 1 a gente costuma chamá-lo de dia 1º. Bom, voltando aqui. Vamos lá. Número 5 pediu para a gente marcar os elementos presentes no cardápio, como eu expliquei para vocês. Nesse cardápio, então, nós vamos ver que apareceu o nome dos dias da semana, apareceu o nome das refeições, apareceu também ilustrações de alimentos, horário das refeições, tá? Não apareceu ilustrações de crianças, não tem desenho de criança e nem nome dos meses. E aí, vocês estão acertando? Vamos lá, que a tia explicou questão por questão, hein? Bom, qual que é a função do cardápio? Nós vamos ver que o cardápio, ele tem a função de quê? De listar os alimentos recomendáveis para cada refeição. Como assim, tia? Preste bem atenção. Aqui nós temos, ó, refeição, café da manhã.
Quais são os alimentos que devem ser consumidos? Suco de goiaba, leite, pão. Você tem aqui tipo uma lista de alimentos que devem ser consumidos no café da manhã na segunda-feira. E assim você tem também uma lista na terça-feira, uma lista na quarta-feira e assim, ó, na quinta, na sexta, durante o almoço. Por isso que na questão 6, nós vamos ver que esse cardápio, né, como o outro que nós vimos na aula de ontem, tem o objetivo de listar os alimentos para cada refeição. Listar os alimentos recomendados para cada refeição. Lá não está indicando os nutrientes dos alimentos, não está ensinando a preparar nenhuma refeição. Simplesmente você tem os dias, né? As refeições que devem ser feitas e aí você tem a listagem dos alimentos. Bom, esse cardápio ele está no formato de tabela. É ou não é? Conforme eu falei para vocês no vídeo explicativo. Ele não está em formato de círculo, como nós vimos o da Magali. E aí eu pedi que vocês pintassem aí de amarelo, né? E também pintassem de verde duas coisas, ó. Pinte a linha de café da manhã na cor amarela e a coluna aí, ó, de quarta-feira de verde. Vamos ver se vocês pintaram certo? Linha do café da manhã. Nós vamos ver que é toda essa parte aqui, ó. Linha do café da manhã. Você pode pintar só essa partezinha, tá? Ou quem pintou tudo aqui não tem problema. Por quê, gente? Nós temos que entender o conceito de linha e coluna. Como nós já sabemos e vocês já estudaram sobre isso, linha é a parte horizontal. Ó, a posição do meu dedo, ó, o movimento, ó. Horizontal, linha, tá? Então, essa parte aqui de amarelo e a coluna de quarta-feira de verde. Coluna é posição vertical. Ó, meu dedo, ó, vertical, reto, em pé. Então, coluna de quarta-feira, seria essa coluna aqui, tá joia? Quem pintou até o final não tem problema. Quem indicou só o dia aqui, tudo bem também. Então, ó, nós temos aí, ó, linha, coluna. Se eu fosse fazer uma linha, seria assim, ó, linha, certo? E em pé, coluna. Na próxima questão, que é a número 8, disse aí que as informações dessa tabela, elas se cruzam. Realmente, olha a posição da minha linha e coluna que eu fiz aqui, ó. Nós vamos ver que, na número 8, era preciso identificar o que foi consumido no jantar, né? E aí, nós temos que ver qual dia que pediu. Pediu aí o jantar de segunda-feira. Então, nós temos que olhar essa coluna de segunda-feira até chegar à parte do jantar. É aí que você tinha que destacar esses alimentos aqui. Perguntou quais alimentos foram consumidos no jantar de segunda-feira. Daí você escreve. Apareceu lá arroz, torta de peixe, feijão preto com legumes, salada de brócolis, aipim e pirão. Esses foram os alimentos que foram indicados aí no jantar da segunda-feira. A questão 9 pediu para a gente observar a coluna com o nome das refeições. Porque na letra A pediu para a gente escrever quantas e quais refeições aí, ó, são indicadas para serem feitas em um dia. Então, olhando a coluna, nós vamos ver que a coluna com o nome das refeições tem café da manhã, almoço, sobremesa. E aí a outra, lanche da tarde, jantar e sobremesa. Aqui, ó, são indicadas
6 refeições na coluna que apresentou o nome das refeições. Vamos ver? Essa é a coluna com o nome das refeições. Aqui, ó, é a coluna de nome dos dias da semana, certo? Então, as refeições são exatamente 6, ó. Café da manhã, almoço, sobremesa, lanche, jantar e sobremesa. Nós temos aqui listados 6 nomes de refeições. Na letra B, pediu para a gente, então, preencher esse quadro, escrevendo aí as refeições principais e as pequenas refeições. Quais são as principais, gente? Café da manhã, almoço e jantar. Essas são as principais. E as pequenas refeições? São os lanches, né? Lanche da tarde, como está escrito lá, e sobremesa, tá? Perceba que as refeições principais, lá no café da manhã, no almoço e no jantar, tem mais alimentos, tem mais variedade e quantidade de alimentos, certo? Lanche da tarde e sobremesa são coisas mais simples, porque nas refeições principais você vai ver que os alimentos aí têm maior quantidade de nutrientes. Por isso que café da manhã, almoço e jantar são considerados refeições principais, tanto nesse cardápio quanto no outro, né, gente? E aí, como pequenas refeições, nós temos lanche da tarde e sobremesa. Nós temos aqui agora, como a tia explicou para vocês, uma linha do café da manhã. É a linha com os dias da semana aí, né? Com a descrição de todos os alimentos que devem ser consumidos no café da manhã. Presta atenção, ó. O que há em comum entre os alimentos indicados para o café da manhã? Nós vamos ver que há em comum sempre a presença de uma ou 2 bebidas, porque em todas essas aqui, ó, ou vai ter suco, ou vai ter café, ou vai ter leite. Então, sempre tem bebida. E também um tipo de pão. Tá escrevendo aí, ou vai ser pão francês, integral, torrada, a tapioca, acompanhando também de frios, que são os queijos, o requeijão e ovo. Portanto, gente, o que há de comum é exatamente isso: a presença de bebida, a presença de um tipo de pão, acompanhando aí de frios, que variam entre queijo, requeijão e ovo. Todas essas refeições têm sempre isso: uma bebida, um tipo de pão, um queijo, ovo. Isso é o que há de comum. Nesse cardápio faltam 2 dias. Quais são eles? O sábado e domingo. Foi colocado aí só de segunda a sexta. E aqui nós temos uma outra pergunta. Por que você acha que não aparecem esses 2 dias? Aqui é uma resposta pessoal. Só que é possível entender que essa família, né, que recebeu aquele cardápio, quer dizer que ela não faz todas as refeições iguaizinhas aí nos domingos. A gente pode entender que, como está escrito na informação aqui, ó, esse cardápio foi elaborado para uma família, certo? Então, se não tem lá escrito sábado e domingo, a gente pode entender que essa família, talvez no sábado e domingo, se alimente, né, de outros alimentos, queira ir comer outros alimentos. E aí eles usam esse cardápio mais regrado durante a semana. Talvez aos sábados e domingos, eles gostam aí de comer, experimentar alimentos diferentes, tá? É uma opção de resposta. Por fim, nós entendemos que cardápio é um gênero textual que tem por objetivo indicar os alimentos a serem consumidos em determinada refeição, assim como eu expliquei para vocês no nosso vídeo explicativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar,
tá? A tia está aí à disposição de vocês.